Queridos irmãos, então vamos dar sequência no vídeo 9. Sucede o mesmo com os favores da morte. Muitíssimas vezes, os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao passo que os egoístas e os maus prosperam, né? Constantemente nós vemos pessoas dizendo isso, né? É engraçado. A pessoa que trabalha honestamente não consegue nada, enquanto aquelas pessoas ali estão prosperando. Não sei não. Olha o julgamento. Eu acho que por trás daquela fumaça ali existe fogo. E a polícia acho que deveria analisar ali, viu? Porque de uma hora para outra a pessoa se enriqueceu. Comprou casas, comprou isso, comprou aquilo. E eu estou batalhando faz 50 anos e nem uma bicicleta eu consegui comprar. Quase sempre as pessoas comentam isso. Por que para uns as pessoas comentam assim? Por que para uns as coisas dão certo, para outros não dá? Para mim mesmo, parece que um urubu defecou em cima de mim. Joga cubo no urubu, coitadinho. Por quê? Olha, eu tenho um amigo que joga no bicho, ele ganha todo dia. Eu nunca ganhei. Aí você pergunta para ele assim, mas você já jogou uma vez? Nunca. Oh, mas lógico, você nunca vai ganhar mesmo, ué. Você nunca jogou? Para ganhar você tem que jogar. Ô, então você está incentivando as pessoas a jogar no bicho. Larga de ser tonto, só. Raciocina a psicologia. Para você crescer, você tem que batalhar. Você tem que correr atrás. Você tem que ir à luta. Não estou falando nada de jogo de bicho, não. Jogo de bicho, isso é símbolo, é simbólico. Isso é psicologia. Então tem pessoas que ele maltrata ele mesmo. Onde já se viu isso? Eu que trabalho a vida inteira honestamente, trabalhei a vida inteira honestamente, não consegui nada. Fulano que não trabalha de jeito nenhum, a não ser roubando, prospera. Ora, gente, vamos dar graças a Deus. Tudo que nós temos ser conquistado, ter sido conquistado através do nosso esforço, do nosso suor, da nossa honestidade. Isso é dignidade. E tem pessoas que não aceitam isso. Não, ele acha que é dor, né? Olha só que Leon Denis diz aqui também, olha. Por que também as crianças mortas antes de nascer? Ih, mas Leon Denis, ele é o bicho mesmo, é? Ele é o cabra da peste. Esse sim. Por que também as crianças mortas antes de nascer? E as que são condenadas a sofrer desde o berço, né? Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias. Outras duram quase um século, né? Então, por que algumas crianças nascem mortas? Por que certas gravidez... Eu já expliquei isso em outros vídeos.
né? Acho que não há nem necessidade aqui de esmiuçar isso, porque é repetir 2 vezes ou mais o mesmo assunto. Se vocês escutarem os fogos, não se preocupa não, sabe? Porque é hora deles soltar fogos. Eu não sei por qual motivo, mas é hora dos fogos. Mas não vai ser isso que vai fazer eu desligar o meu aparelho aqui, não. Deixa soltar pipoca à vontade. É mitologia, então vamos respeitar a mitologia, né? Então, por que muitas crianças nascem mortas, né? Ou antes mesmo de nascer, o médico já leva ao conhecimento dos pais que a criança, né, não tem vida mais, já faleceu e ali tem que ser retirada do útero da mamãe. Existem vários fatores pelos quais isso acontece. O espírito mesmo pode abortar a reencarnação. Abortar é você abortar um processo. Não significa que ele está se matando, não. Ele está abortando a programação reencarnatória dele. E pode ser também que ele devia apenas algumas horas, alguns dias, né? Alguns instantes, e que ele necessitava apenas daquelas horas, daqueles dias, daqueles meses, daqueles anos, para poder resgatar a dívida do passado. Quase sempre, quando isso acontece, é porque o indivíduo, em vidas passadas, ele cometeu certos tipos de suicídio, quando ele aborta. E existe o aborto também, quando o espírito é muito inimigo dos pais e que ele procura vazar daquele processo reencarnatório e não reencarna. Agora, existe também muitas imprudências cometidas, né, pelas mães sem elas saber. Você entendeu? Você sabia, com todo respeito esse nome, porque eu vou falar um nome aqui, bom, vamos mudar o assunto, mas eu vou dizer para você assim, uma substância que além de cancerígena, ela provoca 100% de aborto, chama-se Coca-Cola. Você sabia disso? Gente, se vocês soubessem o que é Coca-Cola, vocês não tomariam Coca-Cola. Façam o teste para vocês verem. Mas é incrível, as pessoas parecem que quanto mais ficam sabendo que o veneno ele mata, mais ele quer beber o veneno. Então, Coca-Cola é um dos causadores do aborto precoce. 100%. Coca-Cola. Certos tipos de chá, certos tipos de medicamento. Você entendeu? Aborta. E a mãe pensa que é um aborto natural. E não é. É natural porque não foi ela que provocou intencionalmente. Mas ela tomou Coca-Cola, ela tomou Fanta, ela tomou outros tipos de refrigerante, você entendeu? Ela tomou certos tipos de bebida,
misturou uma bebida com a outra, sabe? Durante aquele período da gravidez, não respeitou os 9 meses e 2, 3, 4 vezes por semana fez sexo, enquanto os sexólogos, alguns psicólogos, alguns psiquiatras, eles dizem que não faz mal nenhum praticar sexo durante a gravidez. Não faz porque não são eles que estão lá no útero. Porque se vocês soubessem o mal que faz àquele que está lá dentro do útero, vocês teriam um pouco mais de respeito com aquele que está ali dentro do útero. Não faria sexo durante 9 meses. Porque aquela descarga daquela adrenalina, aquele desejo sexual, principalmente da mulher, aquelas toxinas, você entendeu? É tão forte que é causadores de maior parte de aborto também, porque chega lá no útero e contrai o útero, levando ao feto ou embrião num processo de asfixiamento. Asfixia o embrião. Existem muitos abortos provocados por nicotina, por álcool e por muitas outras coisas. Mas as pessoas não acreditam. Fazer o quê? Então a gente tem, né? Então, por que também as crianças, porque também as crianças mortas antes de nascer e as que são condenadas a sofrer desde o berço, né, com essas deficiências físicas, né? A criança que nasce com todas essas anomalias, nascem deficientes, paralíticas, cegas, mudas e surda, é como eu já disse, desculpe, é o mundo de provas e expiações, causas e efeitos, né? Como eu já levei o conhecimento em alguns vídeos, né? A microcefalia, o anicéfalo, né? Em vidas passadas, esses seres, muitos em períodos de guerra, eles foram aqueles kamikazes que se jogavam contra certos navios, e a primeira parte que batia no casco do navio era a testa, praticamente a cabeça, a massa encefálica. Outros tiros no ouvido que destruíam boa parte do cérebro. Depois vem com a microcefalia. Olha só, o anicéfalo, né? Quase sempre, não generalizando, mas quase sempre foram aqueles que atuaram em determinadas guerras, matando certas pessoas por asfixia e por faltar oxigênio na massa encefálica daqueles que desencarnaram. Eles ficou gravado no perispírito deles, depois eles voltaram com aqueles crânios avolumados. Aqueles que têm problema de coração, quase sempre foram aqueles que esfaquearam outras pessoas no coração, deram tiros e acertaram o coração da pessoa. E eles voltaram com aquele mesmo problema que eles causaram no corpo físico daquela outra pessoa. E, gente, essa doutrina é maravilhosa. Ela remonta às causas. É a pessoa que não quer raciocinar. Ninguém é obrigado a acreditar nessa doutrina. Primeiro que espiritismo é religião. Associam-se espiritismo a umbanda, candomblé e tudo quanto é coisa, mas isso é falta de conhecimento.
Espiritismo não é misticismo, não é candomblé, não é umbanda, não é nada disso, não é esoterismo. Isso é pobreza de espírito. Espiritismo é ciência, depois é filosofia, por último é religião. Mas quando você estudar ciência e filosofia, você vai perceber que não haverá necessidade de você considerar o espiritismo, que é ciência e filosofia, como religião, porque na ciência e na filosofia já encontram-se incluído a religião, que é religar. Religião vem de religar o ser material com o plano espiritual, com a divindade, com o Pai. Então nós podemos nos ligar a Deus através da ciência e da filosofia. E muitos, por falta de conhecimento, diz que espiritismo é obra do demônio, porque lidam com o espírito do demônio. Ué, então, com todo respeito, o demônio é o teu papai, a tua mamãe, o teu vovô, o teu tio, o teu filho, a tua prima, o teu tio. Por quê? Porque justamente os que manifestam através dos médiuns nas casas espíritas são os espíritos daqueles que já viveram na Terra. E que, se pedido, eles deixam o nome, o endereço, inclusive até dos familiares. Prova disso nós tivemos através do Chico Xavier, e prova disso nós temos através de um grande médium que existe no Brasil, que chama Carlos Bacelli, na cidade de Uberaba, onde as mães e muitas pessoas vão lá em busca de muito consolo e saem de lá pasmas, porque os espíritos se manifestam com a tal clareza de detalhes que jamais o médium teria condições de pesquisar aquelas clarezas de detalhes todas para colocar nos papéis como lá os espíritos colocam. Então só não acredita porque quem não quer mesmo. Porque as provas estão aí. As provas estão aí. Ninguém é obrigado a acreditar, mas um dia você vai ter que acreditar. Então, para que esperar esse dia? Se você tendo a oportunidade agora, por que você não abraça a causa? Espiritismo é religião, gente. Você católico, evangélico, protestante, budista, islamista, estude as obras básicas para você nos bastidores, que os teus conceitos vão ser outros com relação ao que você imagina. Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias, né? Outras duram quase um século. De onde vêm também os jovens prodígios? Oxe! Músicos, pintores, né? Poetas, todos aqueles que desde a meninice mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências. Olha que maravilha! De onde vêm esses jovens prodígios? Gente, tem criança no mundo com 2 anos falando. Eu não sei se vocês já perceberam, antigamente as crianças, principalmente na minha época, engraçado que eu me lembro dessa fase.
um mês de vida. Eu me lembro de quando eu me lembro quando eu estava dentro do útero da minha mãe. Pronto. Já encerrou, né? Já deu para você ver que o bicho é doido mesmo. Mas eu me lembro que a minha mãe, depois que me dava banho, ela me amarrava uns panos que chamava coeiro. Gente, eu ficava parecendo aqueles doces de leite, aqueles canudo. Assim, ó, duro. Só mexia com o pescoço. O resto durinho. O corpo físico. De 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Duro. E depois, quando a gente começava a andar, que a gente tinha 2 anos, 3 anos, que ia gente na casa da gente, o que acontecia? A gente corria enfiar embaixo da cama de medo. Mas vai ser primitivo, esse Luiz é... Meu Jesus amado. As visitas aí em casa a gente escondia. Hoje as crianças já nascem com dente. Vocês já viram isso? As crianças já nascem com os olhos abertos. As enfermeiras é que são boas para dizer isso, porque elas presenciam tudo isso, né? Que elas cuidam muito ali das crianças, até um pouquinho mais do que os médicos, né? Não tirando o mérito dos médicos, mas elas passam mais tempo ali com as criancinhas. As crianças ficam olhando para lá, para cá, assim. Acabou de nascer aquele bichinho. Aquele bacurizinho. Acabou de nascer. Faz meia hora que o bichinho foi colocado ali, né? Na estufazinha. E já tá ali fazendo gracinha. Você chega e faz guti, 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 guti. Ó a psicologia, viu? Guti, 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 guti. E já ri. Ah, se fosse na minha época, eu cobria com a cobertinha. Tão primitivo que eu era. Continuo sendo, né? Então, crianças prodígios. Essas crianças que têm uma facilidade imensa para aprender outros idiomas. Né? Um dia eu encontrei com uma criança de 6 anos para 7 anos. Falou meu nome em 6, 8 idiomas. Não entendi nada que ela estava falando. Falei assim, ó, trata de falar meu nome, pronunciar meu nome direito, porque senão o chinelo meu vai ter serviço daqui a pouco. É brincadeira. A gente não deve nem pensar em tocar numa criança, quanto mais bater. Eu sou contra torturar uma criança, tanto psicológico quanto fisicamente. Mas eu disse mesmo para a criança, ó, para, porque eu não estou entendendo o que você está falando. Ô tio, mas larga de ser burro, tio. Eu estou dizendo o teu nome em alemão, em russo, em francês, em italiano, em inglês. Ah, meu filho, eu não sei nem o danado do mineirinho, do mineiríssimo. Porque você sabe que o mineiríssimo é um idioma, né? É, uai. O mineiríssimo é um idioma, uai. Uai, sou. Então, essas crianças que 5, 6 anos têm uma habilidade para tocar piano, e eles tocam assim, olhando para tudo quanto é lado, como se não tivesse tocando nada. E toca música de Beethoven, de Tchaikovsky, Mozart, Chopin. Olha, mas com facilidade. E aquelas crianças prodígios que são poetas. Não é verdade? No Brasil, graças a Deus, parece que no mundo todo, no Brasil, o jovem mais, o advogado mais jovem do mundo é brasileiro.
Hoje ele já está com um pouquinho mais de idade, mas quando ele se formou, era o advogado mais jovem do mundo. Parece que está até no livro dos Guinness lá, né, dos recordes. Olha que maravilha! Vamos na sequência no próximo vídeo.